Bem-vindos, meu nome é Sérgio Lírio, eu recebo aqui hoje o filósofo Vladimir Safatli. E aí, quando eu falo filósofo, não é uma figura de linguagem, né? Não é um astrólogo que se diz filósofo, é filósofo de verdade, né? Você não tem nenhuma relação com a astrologia, não, né? Por enquanto não. Já fiz algumas entrevistas com você sempre muito claro. Me lembro uma bem específica que a gente fez logo depois da facada que o Bolsonaro tomou. Você disse que a política estava caminhando para os extremos, tal, mas que tinha um lado só organizado, que era o lado, nesse caso, para Bolsonaro. E me parece que continua assim, né? A pergunta é o seguinte: o que faria despertar o outro lado? O que você acha que está se passando? Então, olha, haveria várias maneiras de responder a isso, né? Eu poderia um pouco passar pelo livro, né? Para depois voltar à sua questão central. Porque eu diria o seguinte: essa é uma das razões pelas quais eu quis voltar a trabalhar de maneira mais específica com alguns temas que me eram muito caros no interior do pensamento filosófico. Por exemplo, pega o caso da filosofia de Adorno, né? Adorno, ele também tem um problema que é mais ou menos parecido com o problema da nossa época, né? Ele se vê diante de uma sociedade que parece não ter mais nenhum potencial de transformação imanente, né? Porque nos anos 50 e 60, um dos diagnósticos sociais clássicos era o famoso capitalismo de Estado. Era a ideia de que, afinal de contas, o capitalismo tinha conseguido regular suas crises de forma tal, que ele tinha conseguido integrar as classes trabalhadoras de forma tal, que não existia mais nenhuma contradição imanente que poderia produzir uma transformação global. Mais do que isso, ele tinha conseguido integrar psicológica e culturalmente de uma maneira tal, através da indústria cultural, que não existiria nem mais nenhuma condição de constituição de alguma coisa como a consciência de classe, né? Então, diante desse diagnóstico, ele insiste de maneira muito forte na força da negatividade, né? Quer dizer, na força da negatividade em relação a uma situação atual global. Como o processo de crítica tem que ser um processo de crítica que articula uma crítica à dimensão do trabalho, a crítica à dimensão do desejo e a crítica à dimensão da linguagem. Se ela não se articula nesses três níveis, ela não tem condição de fazer uma situação desabar, uma situação social desabar, né? E é interessante como esse tipo de diagnóstico que ele desenvolve, eu diria, volta com força agora, né? Quer dizer, porque essa sensação de paralisia, ela não é só nossa, ela não é só do Brasil, não é só o Brasil que se vê diante dessa situação. Certo? Se o Brasil virou uma peça interessante no mundo inteiro, é porque o mundo inteiro percebe que o Brasil é um laboratório, que é o que acontece aqui pode se espraiar em várias outras situações, né? Você tem uma sociedade que se polarizou, né? E essa polaridade ela não vai voltar atrás. Quer dizer, isso não vai mudar daqui a um ano, não vai mudar daqui a 2 anos. Isso vem, eu lembro, desde a eleição de 2014, eu tinha escrito exatamente isso. Falei, olha, depois dessa eleição não tem mais como voltar atrás, né? Isso só aprofundou. Eu diria, a gente só está vendo o começo desse processo. Isso ainda vai se aprofundar muito mais. Então, isso significa que você vai ter um polo da sociedade que fez uma opção proto-fascista clara. E ele não vai voltar atrás, não está nenhuma possibilidade de retificação da experiência, certo? Quer dizer, e você tem um outro polo que não se configurou até agora, que se desarticula, que ele é majoritário, mas ele não tem força, não tem nome próprio. Não tem nada. Reage esporadicamente, né? Ele reage muito reativamente, quer dizer, então um polo impõe uma ação e você reage, certo? Então você não consegue ter nenhuma reação positiva, porque você não tem nenhum horizonte positivo mesmo. Quer dizer, e isso é muito claro, no sentido de que, quando se pergunta, não, mas para onde a gente realmente quer ir? Você quer recuperar uma situação tal como ela existia 10 anos atrás, um modelo de política tal como ele existia 10 anos atrás, a gente quer ir para outro lugar, mas que outro lugar é esse? Então, esse momento onde a reflexão intelectual teria um papel a desempenhar, que é um papel de forçar a imaginação nos seus limites, você não tem resposta. E acho isso é dramático, porque dentro de uma sociedade como a brasileira, onde você tem uma articulação entre reflexão intelectual e reflexão prática que é forte, né? Que o papel das universidades do Brasil nunca foi um papel especializado, sempre foi um papel de articulação com a sociedade civil, essa é a nossa história, certo? Então, nesse momento que você precisaria fazer isso, não tem resposta. Falando nas universidades, você teme que seja possível destruir esse histórico papel da universidade
em 4 anos, por exemplo? Sim, esse é o projeto. Esse é o projeto claro. Quer dizer, não existe um projeto, por exemplo, de criar um polo conservador dentro da Universidade Brasileira. Porque não existe um polo conservador, porque não existe um polo conservador no pensamento brasileiro. Certo? O que existe é algo extremamente frágil, que nunca conseguiu impor nenhum tipo de hegemonia. Não é porque você tem a esquerda tomou conta da universidade como se você tivesse tomado conta do ponto de vista de uma batalha. Não, porque o pensamento deles é fraco. Ele é extremamente desarticulado, certo? Você tem raríssimas personalidades que você pode dizer, não, é um pensamento consistente, certo? E eu digo isso com tristeza, porque eu adoraria que tivesse um pensamento conservador consistente no Brasil, porque até uma maneira de você aprimorar suas posições, você precisa de alguém, sabe? Mas não existe no Brasil um Raymond Aron, não existe liberais no sentido forte do termo, certo? Então, o que acontece? Eles nunca vão conseguir criar hegemonia, nunca vão conseguir. Então só tem uma alternativa, você tem que desmontar a universidade. E esse é um projeto claro, quer dizer, quando você tem um sujeito que por infelicidade ocupa a presidência da República e fica soltando mensagens dizendo que é necessário fechar departamentos de filosofia e sociologia, né? Quer dizer, por questões que você sabe que não podem ser outras do que questões ideológicas, porque a questão de ordem financeira é nula, porque as pesquisas em filosofia representam 0,7% de todo o gasto de pesquisa no país. Em sociologia é 1,4%, ou seja, o peso é nulo, entendeu? Mas, no entanto, eles sabem que desse horizonte sai uma tradição forte de pensamento crítico que tem condição de influenciar a vida social. Certo? Não há. Aí eu insistiria num ponto que me parece muito importante nesse momento. Porque os intelectuais, eles se locupletaram com um tipo de discurso que diziam que eles não tinham mais relevância na vida social. Isso foi cômodo para a gente, isso foi muito cômodo, entendeu? Porque se você não tem mais relevância na vida social, você pode ir para o teu colóquio na Croácia, você pode fazer os seus artigos, né, onde você quiser, você pode ter sua vida completamente desengajada, ou um engajamento que é um engajamento residual, entendeu? Tipo assim, deixa os movimentos sociais na frente, eu vou depois fazer o meu comentário aqui atrás. Só que o que eles estão mostrando? É que isso não é verdade, que a vida intelectual brasileira é um eixo fundamental da experiência social desse país. Tanto que o primeiro eixo de batalha é esse. Tanto que eles foram para cima da gente no primeiro mês. Por quê? Porque a gente é relevante? Não faz o menor sentido. Percebe? Então, acho que isso talvez pudesse servir para a classe intelectual compreender que ela tem um potencial de transformação. Ela deveria assumir esse potencial de uma vez por todas, pensar em novas formas de aliança com setores vulneráveis da sociedade, se perguntar a si mesmo que tipo de ação que ela pode fazer dentro desse horizonte, ao invés de ficar comodamente dentro desse discurso de uma certa irrelevância, que é uma irrelevância, como eu insisti, extremamente ela nos deixa intocável. A gente continua fazendo o que a gente faz, inventa um tipo de horizonte, digamos, de profissional, que a gente achava que a gente estava seguro. Pois é, essa irrelevância é segura para nós. Então, esse é que é o problema. Isso não foi um fato brasileiro, isso é um fato global. Quer dizer, você tem um processo desde o final dos anos 80, dentro das universidades no mundo inteiro, que consiste mais ou menos no seguinte: como é que você desarticulou a força de sedição das universidades, que vinha desde maio de 68? Você criou um sistema, que era um sistema no qual, no final das contas, a verdade seja dita, a classe acadêmica mundial foi uma das mais beneficiadas pelo processo de globalização. A gente mudou completamente a nossa forma de atuação, a gente viaja para tudo quanto é lado, certo? Você tem um campo internacional de atuação absolutamente conectado, os estudantes viajam, os professores também, certo? Então, a gente foi privilegiado dentro desse processo. Só que aí, qual era o outro lado? Era assim, a gente te dá esse novo status de consumidor global de produtos culturais, entendeu? Agora, por outro lado, você submete a um processo de ranqueamento e de avaliação. E o que era esse ranqueamento e avaliação? Era uma das coisas mais delirantes que você pode imaginar na face da Terra. As pessoas falam e esquecem como é que eles funcionam. Por exemplo, a gente está falando de rankings, por exemplo, onde todo tipo de articulação da universidade com a sociedade civil foi anulado. Isso era visto como uma perda. Por exemplo, se eu me submetesse completamente, eu teria que escrever tudo em inglês, o que criaria uma situação medieval. Porque, afinal de contas, isso é o impacto de citação, esse é o elemento fundamental. E, é claro, se eu escrever uma língua que ninguém conhece, como português,
certo? Quer dizer, então, por melhor que seja o texto, não vai ter citação. Se eu escrevo em inglês, ele consegue ter citação. Então, veja, isso significa, para a sociedade civil, o sujeito olha para a universidade, fala, os caras falam até uma língua que eu nem sei. Você percebe? Parece uma situação medieval, a gente volta ao latim. Entendeu? Então, claro, você vai quebrando um vínculo. Né? Por outro lado, você não avalia livro. Boa parte desses rankings não avaliam um livro. Entendeu? Avaliam artigos acadêmicos. Entendeu? Então, ou seja, o elemento fundamental dentro das humanidades que permite uma articulação universidade e sociedade, ele some de uma vez por todas. Né? Então, vejam, dentro desse processo, e mais, se você coloca universidades que têm 3 mil alunos, 5 mil, Harvard tem 14 mil alunos, entendeu? A USP tem 100 mil. É óbvio, como é que você vai avaliar uma instituição que tem 100 mil alunos e uma outra que tem 14 mil alunos? Me dá os 14 melhores mil alunos da Universidade de São Paulo e coloca em separado. Você vai ver o que acontece do ponto de vista do ranqueamento. Então, uma é uma universidade de massa, outra é uma universidade de pesquisa. Mas é claro que você não tem condição de avaliar. Mas o fato é que isso foi criado para paralisar de uma vez por todas, certo? A possibilidade mesmo, do ponto de vista global, da classe intelectual se assumir enquanto um setor importante de um processo de sedição e transformação social. Certo? Isso funcionou no Brasil também. Só que o problema é que no Brasil você tinha uma outra tradição, é uma tradição que lembra um pouco a tradição, pelo menos nesse ponto, a tradição francesa, não lembra menos a tradição anglo-saxã, que é uma tradição de intervenção muito clara. A gente tem 4 gerações que estão intervindo a todo momento na esfera pública. Certo? Então, essa operação ia ser uma operação muito mais custosa, muito mais onerosa, né? Como está sendo agora. Maravilha. Agradeço que nos acompanhou aqui. Eu recebi Vladimir Safatli, lembrando que ele está lançando o livro Dar Corpo ao Impossível, o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno. Obviamente é um livro que se debruça sobre essa questão específica, sobre a filosofia, mas que no final também faz uma discussão sobre como a dialética foi pensada e foi estudada e se desenvolveu no Brasil, e acaba, obviamente, fazendo uma reflexão sobre nesse ponto que a gente chegou da história brasileira.